Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 10º domingo do tempo comum. E diante da vocação de Levi, Mateus, que é cura de doente que precisa de remédio. O médico é Jesus, que se senta à mesa com os pecadores, não para se contaminar, mas para curar. Vamos colocar justamente no coração as últimas palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O olhar de Jesus pesou mais em Mateus que o dinheiro sujo dos impostos cobrados pelos romanos e pelos opressores do povo. Que a celebração de sua memória nos motive a conhecê-lo mais e de animar o seu exemplo e de buscar imitar esse exemplo de Cristo. Quer dar um presente a Mateus? Leia o Evangelho dele, que assim nós podemos também compreender melhor como é a vida daquele que se deixou interpelar pelo Senhor. O Evangelho de hoje é formado por duas passagens, ou aquilo que nós falaríamos dividido em dois momentos desse texto. A primeira é o chamado de Mateus, ali no versículo 9. E a segunda é a refeição de Jesus à mesa com os cobradores de impostos e pecadores. Os dois fatos estão coligados e mostram a atitude de Jesus em relação aos excluídos, ao mesmo tempo que coloca a importância das pessoas acima das leis e dos ritos. E recordando mais uma vez aquilo que Jesus nos diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. O paralítico que caminha é sinal do grande milagre. O pecador é chamado a seguir Jesus. E uma vez que se coloca de pé pelo perdão, ele pode entrar em sua casa e acolher aquele que o acolheu, juntamente com muitos irmãos e irmãs como ele, necessitados de perdão e também de aceitação. O tema iniciado na passagem anterior tem continuidade aqui. A lei denuncia o pecado e pune o pecador, enquanto que o Senhor perdoa o pecado e acolhe o pecador. Deus não é lei, mas amor. Não é sanção e punição, mas perdão e remédio. Nossa miséria é nosso título para acolhê-lo. Misericórdia sem limites. É que Jesus viu um homem que ali estava cobrando impostos. E a iniciativa é de Jesus, que é ver. E ver é um verbo importante na Bíblia. Quem vê está atento, preocupa-se com as situações da vida, ao contrário daqueles que só veem o que querem, ou pior, não querem ver. Jesus vê um homem, símbolo da humanidade inteira. E o nome é Mateus, e esse nome significa dom do Senhor. Ele é um dos 12 apóstolos. É o mesmo Levi que aparece no Evangelho de Lucas e também era filho de Alfeu, como tem Marcos. Ele está sentado na coletoria de impostos, enquanto Jesus está se movimentando. Mateus está sentado, parado, e os outros é que precisam ir até ele. Jesus o chama com uma única palavra: segue-me.
É como se dissesse: mexa-se, saia daí, coloque-se em movimento. Um pouco antes, ali em Mateus 9, que é a perícope anterior, de 1 a 8, Jesus fizera algo parecido com o paralítico. Ordenou que ele se levantasse e o paralítico levantou-se. Mateus também precisa sair da sua paralisia. O pecado não exclui do reino. Com efeito, representa um privilégio em dois sentidos. Porque Deus ama mais o pecador, porque ele é o mais necessitado. E o pecador também o amará mais, porque recebeu um amor maior. Ou seja, Deus ama o pecador e detesta o pecado. Quanto mais grave o paciente, mais ele tem o direito e a necessidade de médico, e maiores são os deveres destes com este que necessita de cuidados. Assim, o pecador, quanto mais longe estiver, mais terá a necessidade de misericórdia, e maiores serão os deveres de Deus para com ele. Além disso, o seu pecado não impede de experimentar Deus. Com efeito, é precisamente nele, ou seja, nessa situação de pecado, que ele o chama pelo seu verdadeiro nome, que é Jesus. Deus salva. A passagem é dividida em 3 partes. No versículo 9, Jesus chama o cobrador de impostos, identificado com Mateus. No versículo 10, Jesus com seus discípulos entra na casa de Mateus e torna-se comensal com ele e com seus outros colegas. Já os versículos de 11 a 13, à objeção dos fariseus contra os discípulos, Jesus responde declarando sua missão de salvar, que corresponde justamente ao seu nome: Deus salva. Nessa passagem surge um problema constante também na igreja de todos os tempos: os justos. Como os irmãos mais velhos de Lucas 15, também eles têm dificuldade em aceitar os pecadores. Eles fazem isso com dificuldade e somente se estes se converterem e se esforçarem para se tornarem bons. Jesus, por outro lado, aceita aqueles que ainda não se converteram. Ele não perdoa o pecador porque se converteu. Ele o perdoa primeiro para que ele possa se converter. Difícil para o Senhor não é converter os ninivitas à penitência, mas sim converter a Jonas, o justo, para que chegue também a acolher o perdão. Deus é amor e graça. O pecador facilmente a reconhece porque precisa dela. O justo, por outro lado, resiste-lhe com todas as suas forças. Ele deve primeiro aceitar o pecador como seu irmão, como seu gêmeo, na verdade, como ele mesmo, como a si próprio, considerando como o seu Senhor, que se fez maldição e pecado por ele e para ele. E é só então que conhece a Deus e se converte à justiça superior, a do Deus misericordioso, de grande amor, perdoador, longânime, que se deixa impiedosar, se a gente pode utilizar um termo como esse, que usa de toda a sua misericórdia e perdão. Se ele exclui o pecador de seu banquete,
ele exclui o próprio Senhor, que se banqueteia com os pecadores. Nosso único título de mérito para o Deus que salva é nossa perdição, porque nos vemos necessitados também da misericórdia de Deus. Jesus chama a todos e é um comensal com pecadores não só convertidos como Mateus, mas também com os outros. Até Mateus não foi chamado porque se converteu, mas se converteu porque foi chamado. Ele é o nosso médico precisamente por estar conosco, pecadores. É por sua proximidade que é a medicina também para nós. A igreja não é feita de justos, mas de pecadores perdoados, sempre necessitados de receber e também de dar perdão. Os cristãos não vivem pela sua própria justiça, mas pela sua graça. É agraciados pelo Senhor que então usam a graça uns para com os outros. Quero misericórdia e não sacrifício. Diante dos mestres da lei, Jesus utiliza um texto bíblico do profeta Oséias para mostrar que também conhece e segue a palavra de Deus. Agindo assim, Jesus integra as pessoas na comunidade e na amizade com Deus. Jesus não quer abolir o culto, mas dar-lhe o seu devido sentido. Não pode ser somente de ritos externos que excluem, mas de práticas que curam e libertam as pessoas. Hoje na igreja não faltam os novos fariseus, que se apegam a um tradicionalismo, a vestes e ritos ultrapassados e esquecem o mais importante, que é o amor ao próximo. Com sua prática, Jesus mostra que Deus não quer presentes ou ofertas, nem mesmo se deve pensar em querer fazer da vida simplesmente um serviço vazio ao culto, mas uma conversão verdadeira ao Senhor. Por isso, também nós necessitamos deste caminho. Esses que se baseiam em ritos, regras, obrigações e deveres com Deus, enquanto esquecem o relacionamento com o próximo, e isso serve para os discípulos que o seguem. Eles devem aprender na escola da misericórdia, pois Jesus age com misericórdia para revelar o rosto de Deus, que é misericordioso. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco em oração como de costume. Recolho-me imaginando Jesus à mesa de Mateus. Peço aquilo que quero. Converte-me ao Senhor e serei convertido. E buscando tirar proveito, medito o texto, sentindo e saboreando internamente cada uma dessas palavras. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.